Se você nunca me viu por aqui, eu sou a Cíntia do canal Ouve a Mãe e este vai ser um vídeo um pouco diferente, porque esse projeto aqui de leitura para bebês é um projeto realizado com recursos do Prêmio Nelson Seixas de 2022 pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de São José do Rio Preto. Hoje eu estou num lugar completamente diferente. Essa é a Biblioteca Pública Municipal Dr. Fernando Costa. E hoje eu vim aqui só para falar para vocês sobre leitura para bebês. Vamos começar? Hoje eu vou trazer para vocês 6 pontos importantíssimos para a gente falar sobre esse assunto. E o primeiro ponto é por que a gente leria para bebês. Existe uma teoria que fala sobre os 1000 primeiros dias do bebê e isso conta 270 dias de gestação, 365 dias do primeiro ano e 365 dias do segundo ano. Os 1000 primeiros dias do bebê são extremamente importantes para o resto da vida, porque é ali que vai acontecer o maior desenvolvimento do ser humano. Em nenhuma outra etapa da vida o ser humano vai crescer tanto quanto nesse período de 1000 dias. Então é por isso que qualquer coisa que você queira influenciar na vida do seu filho, você pode fazer durante esse período. Seja com alimentação, ou com hobbies, ou com a leitura, que é o que a gente está interessado aqui. O segundo ponto é que quando você for fazer a leitura para o seu bebê, tenha em mente a nossa regra de ouro. Tem que ser muito divertido. Essa é a coisa mais importante. Se você tiver isso na cabeça, você consegue passar por todas as outras etapas, conseguindo incentivar a leitura do seu bebê. A neurociência traz um conhecimento muito importante para a gente. Quando a gente passa por uma emoção muito forte, aquele conhecimento fica retido na nossa memória a longo prazo. Esse sentimento, essa emoção, não tem que necessariamente ser uma coisa boa. Se a gente passa por dor, por nojo, por um susto muito grande, a gente também retém essa memória. Mas aqui a gente quer que seja uma memória afetiva, uma boa sensação que a criança tenha quando pensa num livro ou na leitura. Então, a gente precisa sempre prestar atenção em como a criança está se sentindo. E se tiver muito afeto, muito carinho, muito amor e diversão nessa hora, com certeza a criança vai ter mais facilidade de trazer essa sensação também mais para frente. O terceiro ponto. Desde quando você pode começar a ler para o seu bebê? E eu vou te dizer que desde que ele está na sua barriga. Você sabia que com 24 semanas de gestação, o bebê já consegue ouvir? Bebês que ouvem as vozes dos pais ou de parentes, quando eles nascem, eles têm uma maior facilidade para se identificar com essas pessoas. Então, a voz da mãe, é claro que o bebê vai ouvir durante toda a gestação, porque enquanto a mãe está falando, mas se você é um papai muito atento nessa hora, você pode já começar a conversar com o seu bebê da barriga para que ele se acostume com a sua voz. E se você acha muito estranho ficar conversando com a barriga, como eu já ouvi alguns pais dizerem que não conseguem fazer isso com naturalidade, que tal você pegar o seu livro favorito da infância ou um livro que você esteja lendo agora mesmo, de adulto, só para o bebê conseguir ouvir a sua voz durante a gestação e estar habituado a esse momento com você. Ó quem apareceu aqui. A Laís Maria veio. A Moana veio comigo fazer a palestra hoje, né, filha? O quarto ponto, que eu acho que é até um pouco óbvio, é por que a gente leria para um bebê. Bom, se você está assistindo esse vídeo, eu acredito que você goste de leitura ou que você acredite que isso seja importante para o futuro do seu filho. Mas eu vou te trazer alguns pontos aqui que talvez você não saiba. A leitura ajuda a imaginação, estimula o desenvolvimento da fala, ajuda com a memória, o pensamento lógico, o estímulo visual, tátil, porque vocês vão perceber que os bebês gostam muito de manusear os livros, mas acho que o mais importante quando a gente está falando de leitura para bebês é a conexão do bebê com quem está lendo com ele. É uma criação de memória afetiva daquele momento de leitura. Olha aqui. Ai, que lindo esse! Olha o livro que a Maria pegou para ler. Da Bela e a Fera. E aqui eu quero abrir um parêntese para você, porque em algumas palestras e com algumas mães com quem eu conversei, pais que queriam iniciar a leitura com os bebês,
eles me diziam que ficavam um pouco frustrados, porque o bebê queria mais comer o livro do que ler. Então vocês vão perceber que quando vocês iniciarem a leitura com um bebezinho que ainda não segura as coisas, então um bebê antes de 3 meses, ele não vai ter esse interesse de pegar o livro, ou pelo menos não vai conseguir, né? E aí você consegue deixar ele numa posição deitado, sentadinho no bebê conforto, no carrinho, e aí você coloca o livro a uma distância mais ou menos assim, né? Que é a distância entre o peito e o rosto, que é quando o bebê consegue enxergar mais focado, e você vai conseguir ler. Passado esse tempo, o bebê vai se interessar por pegar o livro, e aí chega uma hora que a gente acha que a leitura não está dando certo, porque ele vai querer morder, chacoalhar, jogar. Vamos lembrar aqui que os bebês são pequenos cientistas. Os mesmos experimentos que eles querem fazer com todos os objetos da sua casa, todos mesmo, desde o celular até um bicho de pelúcia ou as panelas, os potes da sua casa, ele também vai querer fazer com o livro. O livro é um objeto que ele precisa descobrir para que serve. Então, ele vai fazer os mesmos experimentos. Com o tempo, percebendo que toda vez que você pega aquele livro, você para na frente dele e começa a balbuciar coisas e falar coisas, ele vai se acostumar com isso. Vou te contar o que aconteceu lá em casa, porque a gente já lia com a Laís Maria desde que ela era bem bebezinha, uns 3 ou 4 meses. Comia. Comia não. Ó, esses livros aqui, ó, estão todos babados, porque ela mordia tudo. Ai. Mas depois, quando o Vitor Hugo chegou, eu ficava muito frustrada porque não conseguia ter a mesma rotina com ele de leitura à noite. Pois bem, a gente continuou fazendo a rotina com a Laís Maria e quando ele tinha uns 8 meses, ele pegou um livro, abriu e começou a falar blá, 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 blá. Ou seja, ele entendeu para que servia aquele objeto que a gente pegava e começava a falar coisas, e colocar uma música, e colocar uma outra voz. Não se preocupem se eles quiserem, nesse momento, descobrir o livro desse jeito. Pode deixar, só vamos tomar cuidado na hora de escolher o livro para que ele seja um pouco mais resistente. Eu costumo dizer que é um livro comestível, porque a criança precisa mesmo ter esse contato físico com o livro. Lembrando que a gente não lê para bebês para que eles se tornem intelectuais ou gênios ou que comecem a alfabetização de forma precoce. Se isso acontecer, bem, se for naturalmente, mas esse não é o nosso objetivo. Vamos lembrar de novo que o nosso objetivo é que esse momento da leitura seja divertida. Tá, mas então como é que eu escolho um livro para um bebê? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que eu não quero que vocês fiquem engessados na hora de escolher um livro para bebê. Vou te dar algumas dicas do que pode ser legal, mas não se prenda a isso. Se você tiver um livro que você queira apresentar para a criança, apresente. Mesmo que ele seja um pouco frágil ou que você não acredite que aquele livro vai agradar ao seu filho, porque eu vou te dizer que os meus filhos acabaram gostando de livros com muito texto, livros que eu achava que não iam fazer tanto sucesso e fizeram muito sucesso. Então, não se restrinja tanto, pode apresentar outros livros, porque com o tempo a criança vai saber do que ela gosta. Então, uma dica é que você procure livros com cores bem contrastantes, assim, ó, bem fortes. Esse livro aqui, a Laís Maria amava, né, filha? Rasgou. Eu que comi. Ela que comeu, tem até o buraco aqui. Vou mostrar o buraco. Ó o buraco! Alguém comeu esse livro. Não comi. Essas cores chamam muito a atenção do bebê. Esse aqui também fazia muito sucesso. Eu não gostava de ler inglês. E esse livro aqui tem bastante texto. Então, naturalmente, não seria um livro que eu escolheria para apresentar para um bebê. Mas apresentei e a Laís Maria, na época, amava. Ela ficava mais de 10 minutos ouvindo esse livro aqui e quando acabava ela reclamava. Livros que possam ser comidos, como eu falei para vocês, com etiquetas, com barulho, com buzininhas. Livros de plástico que você possa levar para o banho. Livros cartonados, assim, ó, que sejam bem duros e com a ponta arredondada, tá vendo? Ó, para eles não se machucarem. Livros com fantoches, dedoches, com texturas diferentes, fazem muito sucesso com os bebês. Você gosta desse, né? Enfim, livros interativos fazem muito sucesso. Outra coisa, as crianças gostam muito de livros que tenham uma certa repetição,
Livros que tenham onomatopeias, então muitos animais e coisas que você possa... Animais que você possa imitar. Gostam muito de contos acumulativos. Deixa eu explicar para vocês. Peraí. Deixa eu explicar para vocês o que é um conto acumulativo. Por exemplo, esse livro aqui, ó, ele traz o conto acumulativo. Se chama Casa Sonolenta. Que é muitos personagens que eles vêm em cima da avó. Aí, só dorme. Aí, todo mundo dorme. Em Do Don Wood e da Audrey Wood, da editora Ática. E é um livro que começa falando sobre a Casa Sonolenta, onde todos viviam dormindo. Estava chovendo. Estava chovendo. Nessa casa tinha uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. E aí, a cada página vai se adicionando um personagem que vai dormir nessa cama. Então, o menino vai para cima da avó, e depois o cachorro vai por cima do menino, o gato vai por cima do cachorro. E aí o texto vai se acumulando, de forma que, ao final do livro, a criança consegue ler, assim, entre aspas, né? Mas ela consegue ler todo o texto. E isso dá uma sensação de autonomia para a criança, porque ela consegue pegar o livro, começar a ler e ir até o final, mesmo que ao final ela tenha um texto muito grande. Outro exemplo bem legal de conto acumulativo é um livro chamado O Dente Ainda Doía. Você lembra desse? Ah, eu gosto. Da autora Ana Terra. Eu recomendo muito que vocês procurem, deem uma olhada nesse livro, que é muito legal também. E também, minha mãe vai mostrar já um livro que eu adoro, que era da minha madrinha, que ela deu de presente. E eu já sei ler inteirinho. Qual que é esse? Menina Bonita do Laço de Fita. Outro livro que traz bastante autonomia é esse aqui, Bruxa, Bruxa, Vem a Minha Festa. Não é exatamente um conto acumulativo, mas ele tem uma repetição que segue por todo o livro. Então aqui em cima você tem o leitor convidando o personagem que está na página para a festa, e aqui a personagem dizendo, sim, eu vou à sua festa, mas só se você convidar o próximo personagem. Então, você pode combinar com a criança de ler essa frase aqui, né? Porque você sabe ler o que está escrito aqui, e a criança repete o que está aqui, né? Então, espantalho, espantalho, por favor, venha à minha festa. A criança lê e você lê. Obrigada, irei sim, se você convidar a coruja. Com o tempo, a criança vai se acostumando com a sequência dos personagens e você não vai precisar nem ler junto, a criança vai conseguir ler sozinha. Quando ela crescer mais, né, mãe? Você não sabe ler esse livro todo sozinha? Mesmo sem saber ler? Então, outro ponto que eu quero trazer, que eu não lembro mais o número, nos perdemos, Maria? Como ler para o bebê? Como que eu faço para ler para o bebê? Primeiro, desligue o seu celular. É muito horrível você estar com uma pessoa, conversando com a pessoa, e a pessoa, dando uma olhadinha ali no canto. A criança percebe isso. Esteja presente. Se você vai fazer um momento desse de leitura com seu filho, esteja completamente presente com ele. Não esqueça a regra de ouro. Tem que ser divertido. Por quê? Às vezes, as pessoas acham que o melhor momento para ler para um bebê é antes de dormir. Mas pode ser que para o seu bebê aquele momento seja irritante. Ele não goste porque ele está realmente com sono e ele quer ir dormir. Talvez ele goste da leitura no momento em que ele acorda. Quem vai descobrir isso é você, com a sua rotina, com o seu bebê, com essa conexão que vocês vão fazer para conseguir entender como é que ele gosta mais. Aproveite esse momento para fazer perguntas quando você abre a página. Você pode pontuar o desenho, pode pontuar as ilustrações. Você não precisa no começo conseguir ler todas as palavras. Ouvi algumas mães dizendo, mas a criança não tem paciência, meu bebê não tem paciência de ler a história toda. Sim, isso pode acontecer. Quando a criança começar a aprender a se movimentar, a engatinhar, eu duvido que ela vai querer ficar sentada lendo um livro com você. A leitura para a criança é muito diferente da leitura para o adulto. Ele vai querer sim explorar o ambiente. Em algum momento você vai sentir que a criança não se interessa de maneira alguma por aquele objeto que é o livro, que não se interessa pela leitura. Por algum tempo lá em casa eu também parei de ler, porque aquele momento era muito frustrante para mim, até que eu entendi que
esse momento vai e volta e que a criança se interessa e não se interessa. É importante você deixar os livros expostos na sua casa, sempre à mão, para que a criança possa escolher qual livro que ela mais gosta, escolher o livro que talvez possa ajudá-la em algum momento difícil que ela está passando na vida. Você deve conhecer alguns livros que ajudam com desfraude, com chegada de irmão, com dúvidas sobre sexualidade, com medo do escuro. Então, se você tiver isso à disposição da criança, ela vai conseguir ela mesma perceber quando está precisando, quando ela quer ler um livro ou outro, quando ela também não está com vontade de ler, está com vontade de ter uma atividade física, está se sentindo mais agitada e precisa de outras atividades. Então, vamos ter um pouco de paciência com o tempo do bebê e da criança. Por favor, escrevam aqui nos comentários se vocês estão tendo alguma dificuldade com a leitura, se vocês têm alguma dúvida. Dá um like nesse vídeo para que ele seja espalhado para mais mães, mais pais que tenham interesse em incentivar a leitura dos bebês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijinho no coração. Até os próximos vídeos.